Vamos lá, atenção, gravando. Olá, está começando o Tela Aberta, o seu encontro marcado com o universo do audiovisual. Hoje estamos recebendo o grande cineasta e documentarista Vladimir Carvalho, que conversa com a gente diretamente de Brasília. Nascido na Paraíba, Vladimir começou seu curso universitário em João Pessoa, mas foi para Salvador para participar do Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes, o famoso CPC da Uni. Na Universidade Federal da Bahia, conheceu Caetano Veloso, Glauber Rocha e tornou-se um dos grandes expoentes do cinema novo. Vladimir, seja muito bem-vindo ao Tela Aberta. Para mim é uma honra estar aqui com vocês para conversarmos. Como é que você descobriu a vocação para o cinema? Isso faz muito tempo. Isso tem pelo menos 70 e tantos anos. Quando meu pai, que era um cinéfilo assim, de carteirinha, nos levava ao cinema invariavelmente toda semana e era um entusiasta do cinema, lia tudo sobre o cinema, embora a gente morasse numa cidade do interior. Depois voltamos para a capital, fomos viver na capital e aí melhorou ainda mais porque a gente ia aos grandes cinemas de João Pessoa, depois no Recife, e, enfim, eu me criei, eu sou fruto dessa extraordinária viagem, esses caminhos intermináveis do cinema desde ali. É um apaixonado pelo cinema. Sim, naturalmente. Depois, prestes a fazer o vestibular, eu já tinha descoberto o cinema como uma coisa mais importante do que o divertimento em si, entendeu? E passei a me interessar pela cultura cinematográfica na universidade. Comecei a escrever no jornal, virei crítico de cinema, imagina. E daí para diante fiquei fascinado com o fazer do cinema, a prática do cinema. E quando o Linduarte Noronha me convidou, eu era ex-aluno dele, ainda no ginásio, e ele sabia da minha espécie de, vamos dizer assim, dessa pré-vocação, né? E aí me convidou para participar com ele do projeto de Aruanda. Eu escrevi com ele e João Ramiro Melo o roteiro, e depois fomos nós outros, eu e o João Ramiro, assistentes dessa produção que marcou o cinema nacional, porque, de certa forma, funda o novo documentário no Brasil, né? Naquela época. Então, Glauber, Caetano, Torquato Neto, como é que era conviver com essa turma no ambiente universitário daquela época? Olha, na verdade, eu fui para Salvador, transferido, eu era uma amanuense, eu era da burocracia, o Instituto de Previdência e Assistência ao Servidor Público. Aí eu pedi transferência para a Bahia, onde eu me matriculei mais uma vez no curso de filosofia, né? Eu sou bacharel em filosofia. E aí encontrei Caetano, encontrei Torquato, encontrei o Duda, Eduardo Machado, que é um poeta maravilhoso, né? E a convivência com o Caetano foi formidável. Nunca eu ia adivinhar que o Caetano se tornasse essa figura nacional e internacional de hoje, um líder posso dizer assim, da cultura brasileira, uma voz que se levanta a cada dia com mais força, um abridor de caminho, né? Um bandeirante da música popular brasileira, né? Sendo ele o extraordinário. Eu posso dizer que é o maestro Caetano Veloso, que não era nada naquele tempo, éramos apenas o primeiro anista da Faculdade de Filosofia, né? Vivíamos de farrinhas, acima e abaixo, na Baixa do Sapateiro, em Itapuã, não parávamos no canto e só falávamos de cinema. Era o nosso assunto central. Por que você enveredou pelo caminho do documentário? O que te motivou? Fala pra gente. Primeiro porque a primeira experiência, né, depois do cineclubismo, depois de escrever sobre cinema nos jornais, quando encontrei ou reencontrei aquele que tinha sido meu professor, Linduarte Noronha, não é? Ele tinha essa ideia de fazer um filme sobre umas oleiras. A oleira é aquela que fazia panelas de barro, instrumentos de artesanato,
Mas não era artesanato para vender como um enfeite, era o uso utilitário do barro, entendeu? Então, a gente descobriu uma certa civilização do barro numa serra perdida lá nos confins do sertão da Paraíba, não é? E naturalmente, tinha o caminho deles era o caminho do quilombo. Na verdade, aquilo era um quilombo, que a gente descobriu quando se falava isso de quilombola, nem se pensava, a cabeça de ninguém ainda havia passado essa posição da cultura brasileira e até na política brasileira de atenção aos povos anteriores a nós, digamos assim, né? O índio, o negro, etc. Agora, Vladimir, o filme Cabra Marcado para Morrer acabou se tornando um marco do cinema e da história política nacional. O que ficou de lembrança dessas filmagens e de tudo que aconteceu depois? Para mim, eu digo às vezes que a produção do Cabra Marcado para Morrer e a minha convocação pelo Eduardo Coutinho para ser seu assistente naquele filme, porque eu conheci, o Coutinho não conheceu o Cabra Marcado para Morrer, João Pedro Teixeira, que era meu hóspede em João Pessoa. Nós militávamos, ambos, eu e João Pedro Teixeira, no Partido Comunista Brasileiro, o Partidão, né? E quando havia aqueles plenos do partido, que ia todo mundo para a capital, eu hospedava o João Pedro Teixeira, que é o Cabra Marcado para Morrer. Então, em 62, quando ele já havia sido assassinado, o Coutinho foi com a Univolante. A Univolante era vamos dizer assim, um avançado da União Nacional de Estudantes, que ia pelo Brasil fazendo teatro de rua e filmando o povo, os problemas, o folclore, enfim, toda aquela coisa. E o Nordeste era uma atração absoluta para esse tipo de coisa, né? E quando a Univolante passou por João Pessoa, aí estava o Eduardo Coutinho, que curioso com esse acontecimento, que foi terrível, né? Fuzilaram o principal líder. Eu diria que ele era talvez o líder mais importante do Nordeste, João Pedro Teixeira. Só que era a Liga da Paraíba, né? Porque tinha a Liga Camponesa em Alagoas, em Pernambuco, no Ceará, no Rio Grande do Norte, mas a Liga Paraibana foi uma coisa assim muito expressiva e tinha uma força extraordinária. Era uma verdadeira, vamos dizer assim, batalha ali do latifundiário contra aquele grupo enorme de camponeses, né, que se espalhava pela várzea do Paraíba, né? E o Coutinho foi atraído para ver se dali ele tirava um filme. Ele tinha lido um livro, um cordel que o Ferreira Goulart fez, chamava-se João Boa Morte, Cabra Marcado para Morrer, que já era inspirado nesse acontecimento. E o Coutinho foi lá com a câmera de 16mm, né? E ele me chamou para assistente, porque eu conhecia a Dona Elizabeth Teixeira, viúva do João Pedro Teixeira, que ali foi apresentado a ele, né? E assim eu me engajei, eu já tinha sido assistente do Linduarte Noronha, no Aruanda, e tinha realizado o meu primeiro documentário, juntamente com o João Ramiro Melo, que chamava-se Romeiros da Guia. Era sobre uma romaria de mar adentro, atravessando ali uma espécie de baía, ali na entrada do Porto de Cabedelo, na Paraíba, né? O rio Paraíba desemboca no Atlântico ali, e a gente fez esse filme. Então, com essa experiência, eu fui fazer o filme com o Eduardo Coutinho, e você me pergunta qual foi o acontecimento assim mais extraordinário. Foi justamente o golpe militar. A gente filmava naquela época, naquela semana que aconteceu o golpe militar, nós filmávamos noturnas. E você sabe, quando a gente filma noturna, descansa um pouco durante o dia, porque termina de madrugada as filmagens, né? E a gente estava justamente dormindo, simplesmente. Nós estávamos dormindo na hora que estava acontecendo o golpe militar no Rio, descia tropa não sei de onde, de Minas, não sei aonde, o Muricy, não sei quem, general para lá, general para cá, com um tanque de guerra, com essas coisas. E a gente foi acordado. Eu sou imberbe, eu quase não tenho barba, uma barbinha de nada. Mas todo o grupo, Sérgio Tirê, o Fernando Duarte, que era o diretor de fotografia, o próprio Eduardo Coutinho, todos tinham uma barba assim. Então a gente era conhecido na cidade, onde a gente tinha uma casa, de onde a gente partia para as filmagens no campo, no engenho da Galileia, o melhor, engenho Galileia, que era o engenho tomado pelos camponeses naquela época, no governo de Miguel Arraes.
né? A gente estava dormindo nesse dia porque tinha filmado a noite inteira. Então, 9 horas da manhã, a gente foi acordado, alguém foi lá, alguém da cidade, que nós éramos conhecidos lá popularmente, assim, como é que se diz? Os cubanos da filmagem. Uma maluquice, não tinha cubano nenhum, era uma equipe da União Nacional dos Estudantes, né? Porque era um filme patrocinado pela Uni, né? Mas ali a gente era acoibados como os cubanos da filmagem, né? Então alguém foi lá bater na nossa porta para que a gente acordasse, porque eles achavam que era a nossa revolução. Imagina que equívoco, né? E aí foi uma coisa terrível, que a gente teve que sair, fugir, porque a polícia, o exército estavam no encalço, porque a casa onde a gente estava foi ocupada pela polícia, e a gente já não estava mais lá, a gente caiu fora, né? Fomos todos para o Recife, e eles pegaram os nossos equipamentos e mostravam na televisão, nos jornais da televisão, no jornal impresso, no Diário de Pernambuco, no Jornal do Comércio, aquele material como se fosse um material de guerrilha, e que a gente tinha um compromisso de derrubar assim, 30 delegados de polícia e ocupar o estado de Pernambuco. Você imagina que fria a gente entrou. Era simplesmente uma pobre equipe limitada nos seus recursos da União Nacional dos Estudantes, simplesmente. E a gente era apresentado ao público em geral como guerrilheiro. Você imagina que fria, né? Então fugimos todo. O Coutinho ainda chegou a ser preso, depois foi liberado lá. O pai dele fez uma intervenção junto ao governo de Adhemar de Barros, em São Paulo, e libertou o Coutinho. Mas ele passou maus bocados. Aí todo mundo fugiu. Eu fiquei com Dona Elizabeth Teixeira, porque eu era praticamente o nordestino com mais conhecimento da terra, conhecia o Recife muito bem, e conhecia a Dona Elizabeth, e ela ficou sob a minha guarda, né? Eu fiquei guardando a Dona Elizabeth até que eu fui me homiziar com Dona Elizabeth na casa de uma prima minha no Recife. Mas no segundo dia, no terceiro dia, o marido dela via aquelas coisas na televisão e ficou num medo, teve um medo tão grande e pediu para que eu tirasse ela de lá imediatamente. E falou: me tire, pelo amor de Deus, me tire essa senhora daqui, porque para mim vai terminar, eu vou pagar um caro. Aí eu fui e levei a Dona Elizabeth, que tinha o endereço de um antigo companheiro de João Pedro III no Recife. Aí eu fui lá na casa dele e perguntar a ele se ele aceitava receber a Dona Elizabeth Teixeira, e ele disse: é como se fosse minha irmã. É quase um outro filme essa história. A Dona Elizabeth Teixeira é viúva de um dos maiores homens do Nordeste, o líder camponês, que foi meu amigo, pode trazer ela para cá, que é como se fosse nossa irmã. Esse senhor, Antônio Serafim, e a mulher dele, assim, conheciam Dona Elizabeth. Aí eu voltei no Recife, aí fizemos, eu e minha mulher, Maria do Socorro, naquela época, a gente preparou a Dona Elizabeth, fizemos uma espécie de maquiagem, oxigenamos o cabelo dela, pintamos ruge e batom para disfarçar, porque o retrato dela estava no jornal todo dia, não é? Para disfarçar ela, e fizemos um vestido de chita, assim, um chitão colorido, e eu fui levá-la lá em Cavaleiro, longe do Recife, num subúrbio, onde ela ficou em segurança, longe das unhas da polícia. E aí voltei no interior da Paraíba, lá em Sapé, com o endereço dela, e fui entregar esse endereço e explicar toda essa história a Abraão, o filho dela, lá em Sapé. E depois eu fui para o Rio, reencontrei o Coutinho, que me apresentou a Arnaldo Jabbour, que me apresentou a Geraldo Salles. É aí que eu ia chegar. O que mudou na sua forma, depois que conheceu o saudoso Arnaldo Jabbour, o que mudou na sua forma de fazer cinema a partir do seu trabalho com ele? Antes, a minha experiência isso é muito interessante, porque o cinema anterior ao cinema novo, propriamente dito, era um cinema, vamos dizer assim, de muita dificuldade técnica, porque a gente era limitado. Quando já se usava na Europa, por exemplo, o gravador Nagra, que trabalhava com a gravação simultânea, a câmera era acoplada a um gravador, ou o gravador à câmera, e se fazia o chamado som direto. Você entrevistava uma pessoa vis-à-vis, e você via a criatura falar diretamente para a câmera. A gente não tinha esse recurso até ali. Então, eu tinha realizado, junto com o João Ramiro Melo, nosso primeiro filme, como eu disse aqui,
chama-se Romero Zagueiro. É um curta-metragem sobre uma peregrinação. Tinha uma epígrafe do Euclides da Cunha, né, retirado, que eu retirei dos sertões, né? Eles saem das missas consagradas para os ágapes selvagens, né? Que era um coco. Depois que eles iam para a missa naquela igreja abandonada, eles faziam lá aquela adoração, e rezavam e tal. E à noite era um coco de roda, que é uma dança muito sensual, digamos assim, né? Era o contrário da missa. Então a gente abre o filme com essa epígrafe. Mas era o que não tinha na tela escrita, né? Não, tinha na locução um narrador, sempre. Né? Então, o documentário brasileiro, que era ainda muito incipiente naquela época, era nesse estilo antigo do clássico, de você filmar e depois explicar o que você tinha filmado através de uma narração. Com Arnaldo Jabbour, eu comecei e conheci o som direto, né? O Antônio Ventura, o Venturinha, era o encarregado do som direto no primeiro filme que nós fizemos, era um média-metragem chamado Rio Capital do Cinema, que acontecia simultaneamente com o Festival Internacional de Cinema, o FIC. O primeiro FIC no Rio foi em 1965. Então, a gente entrevistamos o mundo do cinema. Eu vi, assim, a poucos metros de mim, o Fritz Lang, assim, junto, a gente entrevistou esse povo todo. O Glyn Ford, as moças do cinema francês, todos eles estavam lá, entendeu? Aquele Wim Wenders, entende? Foi um acontecimento para mim. Eu naveguei ali, eu sustentando uma bateria nas costas. Daquela época a gente tinha para fazer a câmera funcionava com uma bateria. Eu me lembro que alugaram um smoke para a equipe entrar no baile do Copacabana Palace, né? E eu entonado no smoke, né? Assim, e eu carregando essa bateria. Só que a bateria estava mal colocada, né? E vazou. A bateria, você sabe, é feita com um ácido terrível, né? E fez um estrago no smoke. Os caras da produção do filme do Jabbour tiveram que pagar lá, sei lá quanto, pelo smoke alugado, né? O principal é que eu, vamos dizer assim, conheci o som direto aí. E depois, maravilhosa experiência que eu tive foi em seguida, praticamente, a gente emendou com a Opinião Pública, que é um clássico do documentário brasileiro. Quando eu vejo esse filme do Coutinho, chama Edifício Master, aquilo é puro Jabbour. Aquilo ali é como se fosse quase o Opinião Pública 2, entendeu? O Jabbour era um entrevistador, ao contrário do Coutinho. O Coutinho era uma pessoa que tinha assim ele era meio interiorizado. O Jabbour, ao contrário, era um homem com uma presença. Ele chegava em qualquer lugar, a gente só prestava atenção ao Jabbour. Primeiro, era muito bonito, com aqueles olhos claros dele, aquela coisa, entendeu? E a gente entrevistou Copacabana de ponta a ponta para fazer a Opinião Pública, né? E era uma delícia trabalhar com o Jabbour, um bom humor extraordinário, descontraído, ao passo que Coutinho, ele filmava, ele sofria quando filmava, sofria, eu sentia isso. Pelo menos não foi assim no Carro Marcado para Morrer, entendeu? Era um extraordinário entrevistador, isso à parte, mas ele era tenso. O Jabbour não, era solto, entendeu? O Mulherio ficava louco por aquela figura, entende? E um homem extraordinário, um poeta, um cronista extraordinário. Eu tenho todos os livros, leio aquilo com muito gosto. É disso que a gente vive, das nossas amizades, da amizade que circulava no Cinema Novo. Hoje o Kaká é um líder absoluto disso daí, é um mestre, é a estrela guia, que as novas gerações vão dever muito a ele. Escreve semanalmente no jornal também, e é uma pessoa que herdou toda essa cultura do Cinema Novo, né? Praticamente é um dos poucos sobreviventes, mas uma extraordinária figura que é a marca do Cinema Novo, está ali, vamos dizer, configurada nesse herdeiro, posso dizer que é Kaká Diegues.
Exatamente. A gente vai dar uma rápida paradinha, Vladimir, mas a gente volta já já com mais Tela Aberta. Não saia daí. Estamos de volta com Tela Aberta, que hoje recebe o grande cineasta e documentarista Vladimir Carvalho, direto de Brasília. Mas antes de continuar o nosso papo, vamos ver alguns trechinhos do documentário O Cinema Segundo Vladimir Carvalho, que além do próprio Vladimir, traz depoimentos de Gilberto Gil, Orlando Senna, Sérgio Morricone, Walter Carvalho, irmão de Vladimir, entre outros. Era eu, ele e o fotógrafo, né? Eu era assistente de tudo ali. E isso foi um caminho de mão dupla, porque ao mesmo tempo que eu estava sem saber que eu ia fazer cinema, eu estava apenas ajudando meu irmão, no filme O País de São Saruê, eu fui apresentado ao sertão de Graciliano, ao sertão de João Cabral, eu fui apresentado ao sertão de Ariano Suassuna, eu caí no universo do humano, na geografia, né, na topografia sertaneja, da qual eu me apaixonei até hoje, né? Eu sou absolutamente um apaixonado pelo sertão, pela composição fotográfica, pela composição topográfica, pela composição geográfica do sertão. E quem me introduziu nesse universo foi Vladimir. Vladimir, qual a emoção de ver a própria vida retratada na telona? Olha, tem coisas que lhe trazem, assim uma espécie de injeção é um bálsamo para a natureza e um estímulo quase que orgânico, né, para você continuar na liça, né? Aos 88 anos, a caminho dos 89, isso para mim é um impulso, um empurrão para frente para que eu continue nessa liça, não é? E fazendo o que posso, na medida do possível, né? Não estou no centro dos acontecimentos, que eu julgo seja, até hoje será sempre o Rio e São Paulo, mas fazendo parte dessa comunidade extraordinária do cinema brasileiro, que surge em toda parte. A prova disso está em Pernambuco, no Ceará, no Rio Grande do Sul, né? Nós somos vamos dizer assim, uma tropa de choque da cultura brasileira, né? que está na tela de todos os cinemas, não é? De modo que eu me julgo aqui uma pessoa que está aqui de atalaia, né? Fizemos funcionar o curso paralisado pela ditadura naquela época, do Paulo Emílio Salles Gomes, que trouxe para Brasília, juntamente com Pompeu de Souza, com Nelson Pereira dos Santos, a história do cinema. Foi o primeiro curso regular de cinema implantado no Brasil, né? Aqui na Universidade de Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira, né? De forma que me emociona muito estar nessa liça, nessa condição de batalhadores do cinema brasileiro. Vladimir, seu irmão Walter Carvalho também é cineasta, um grande fotógrafo, apresentado ao mundo do cinema por você. Como é que é trabalhar em família? Olha, quando filmo com o Valtinho, eu não preciso nem me manifestar. Há uma coisa como uma sincronia, sei lá, uma coisa meio cósmica entre eu e ele, que eu mal penso, ele já fez. Ele já entendeu? sabe tudo o que você quer. O Walter não precisa estar aqui fazendo apologia de Walter Carvalho, todo mundo sabe e sabe da trajetória dele. Mais uma vez, o Cláudio Assis, que é uma cabeça meio avançada no tempo, ele me disse, assim um pouco para mexer comigo, né? Olha, Vladimir, a sua obra-prima chama-se Walter Carvalho, foi você que fez o Walter Carvalho, entendeu? Para dizer, o seu filme não tem o valor que tem o seu irmão Walter Carvalho. Walter realmente é uma extraordinária figura, um artista fantástico, polimorfo, entendeu? Vai da gravura à escultura, e avançado no tempo. Eu, por exemplo, faço xilogravura, mas eu faço a moda antiga os mestres eu segui os mestres da gravura brasileira. Uhum. Entendeu? Ele já é mais Mas moderno. Walter, ele é um artista em toda a linha e, sobretudo,
um cineasta de mão cheia, sabe tudo de tudo, né? Especialmente porque é um homem da imagem, da fotografia especialmente, mas um criador extraordinário. Então, Vladimir, o filme Barra 68 narra a odisseia de Darcy Ribeiro para fundar a Universidade de Brasília. Darcy e a UNB representam simbolicamente as agruras por que passava o Brasil naquele período? Em parte, sim, mas ali já era a liberação. Ali já era a figura de um grande libertador, posso dizer assim, que era Darcy Ribeiro. O Darcy tentou, por todos os meios, erguer essa universidade como, de fato, ergueu. Indestrutível. Eu costumo dizer que a Universidade de Brasília ela é inexpugnável, porque ela tem história. Ela foi quase destruída, mas aquilo foi como uma vacina, compreendeu? Contra a sua própria destruição. Quanto mais tentaram destruí-la, mas ela se afirmou, mas ela foi extraordinariamente defendida pelos seus professores, pelos seus alunos, compreendeu? E principalmente orientada por esse grande, extraordinário brasileiro, Darcy Ribeiro, que juntamente com Anísio Teixeira foi quem inoculou nele a ideia do ensino, que você sabe, né? O Anísio ficou uma temporada muito grande nos Estados Unidos, né? E ele absorveu aquele sistema educacional, didático e pedagógico dos Estados Unidos e trouxe essa experiência para o Brasil desde a década de 40, 30, 40, né? A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais escolheu você como homenageado do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de 2023. Como é que você recebeu essa notícia? Olha, primeiro uma agradável surpresa. Eu não estava sonhando com isso, não trabalhei, não me esforcei para fazer jus a títulos, etc. Mas para mim isso é vamos dizer assim, para mim é uma consagração. Não vou ser hipócrita a ponto de negar isso. Para mim consagra um esforço que fiz, modesto, com as minhas energias, até onde pude levá-la, para que eu cumprisse essa tarefa, compreendeu? Mas principalmente defendendo a minha filmografia, quer dizer, eu fui professor e morejado, trabalhei com tempo integral, mas achei momentos que podia fazer, de dar depoimento sobre aquilo que eu tinha, vamos dizer assim, angariado como cidadão, principalmente. Os meus filmes têm a marca da cidadania. Eu sou um militante, posso dizer assim, talvez até esteja aqui exagerando, um militante do povo brasileiro, um militante da história política brasileira, compreendeu? Modestamente, como cineasta, apenas como documentarista, mas isso me fez, me robusteceu do ponto de vista artístico e cultural, compreendeu? A ponto de me posicionar de uma maneira que eu pudesse levar a cabo essa tarefa. E eu reconheço o meu lugar, mas eu fico tentado a dizer, eu mereço isso, entendeu? Porque eu estou pelo menos há 67 anos na liça. Eu estou trabalhando no cinema esse tempo todo. E se ter um reconhecimento, eu vou recebê-los de braços abertos, entendeu? Para mim é uma satisfação ter estado na mira daqueles que me escolheram para essa homenagem, eu não vou negar. Merece muito, Vladimir. Eu acho uma glória, maravilha, isso. Merece muito. Obrigado pela sua presença aqui no Tela Aberta, Vladimir. Obrigado, digo eu. Grande abraço para vocês. Obrigado pela oportunidade. Tá? Obrigada. E o Tela Aberta de hoje fica por aqui. Semana que vem eu volto com mais. Até lá. Tchau, tchau.